Tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz, chamando meu nome, deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Minha vida te entrego, me prostro aos pés. Minha vida te entrego. Escutei tua voz, chamando teu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o
Minha vida te minha vida. Entrega a sua vida a Ele nesse momento. Agradeça a Ele, porque você é livre. Amém. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Pai querido, e queremos te agradecer, Pai amado, por todos que já chegaram, aqueles que estão chegando. Peço-te, Pai querido, diante dessa ministração, desse louvor, Pai, nós nos rendemos aos teus pés. Pedimos, Senhor, a tua graça, Espírito Santo. Tudo é para ti, Senhor, é tudo para a tua glória. Todos aqueles que estão chegando aqui, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, sair daqui edificados, possamos, Senhor amado, sair desse encontro ainda mais maduros e preparados para poder, Deus amado, viver o teu reino aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, por cada um que já chegou e aqueles que estão chegando. Pai, no nome de Jesus, direciona esses minutos que nós estamos aqui. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom, gente, boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, estamos aqui juntos, deixa eu me ajeitar aqui, né? Estamos aqui juntos, que bom, já vamos estar praticamente começando para a gente não perder, né, nenhum tempo aí, né? Então, bora lá que a gente vai estar começando aqui, e eu quero estar declarando a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Mandem aí, avisa o povo que a gente já está começando, tá? Avisa aí o povo, vai falando, gente, começou, né? E a gente vai estar aí, deixa eu ver aqui. Tarará, tarará, deixa eu ver aqui, beleza, tarará, tarará. Deixa eu arrumar aqui, aí fica melhor assim. Aí fica melhor para a gente poder estar compartilhando. Eita, nós, espera aí, gente, vamos fazer um negócio aqui, espera aí que eu tô... Padrão. Ô, Rose, dá um... Vê aí como é que coloca a tela como principal. Você que está como minha anfitriã. E estava bem agora aqui, agora não está entrando. Deixa eu ver aqui. Padrão. Não está entrando. Vê aí. Se você consegue pilotar a máquina aqui comigo. Como principal, pastora? Para colocar para na hora que quem for falar já está entrando como principal, entendeu? Ah, tá. É que eu deixei aqui esse negócio fixado, que é a Fran que queria falar alguma coisa sobre ele. Mas espera aí, deixa eu ver aqui. Tá? Que aí na hora que a Fran entrar, aí ela já entra e o foco fica nela, tá bom? Então, tá. Faz aí. É que esse versículo, na verdade, foi ela que pediu para deixar como foco. Não, agora, não, eu tinha conseguido colocar, agora eu perdi aqui o controle aqui do... Mas para mim tá mostrando. Já sei. Tá, já removi, já deu, viu? Foi. Gente, vai ficando bom. Até 2021, até 2022 a gente consegue ficar bom nesse negócio aqui. Vamos lá. Pronto. Olha o que eu fiz aqui. Espera aí, de novo. Olha o que eu fiz aqui. Onde eu fui parar? Cadê nós? Pastora, a senhora tá, para mim, a senhora tá como principal. Eu tô? Sério? Tá. Peraí. Tá mostrando a senhora e o versículo embaixo. Sério? Interessante. Sério. Ai, que bom. Interessante. Agora fiquei. Agora eu acho que vai. Vamos ver quando a Fran falar se vai ficar assim também. Tá, aí você muda aí. Pastora. Aí você muda, tá bom? Tá. Bom, gente. Faz outro... Pastora? Oi. Faz outro favor para mim. Coloca a Maria Rosiane Cor Rosa como co-anfitrião também, para eu conseguir compartilhar o vídeo que a Fran pediu. Tá, peraí. Maria Rosiane. Que tem duas Maria aí. Meu amor, dose dupla. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Peraí.
Cadê a outra? Peraí. Deixa eu ver aqui. Ué? Cadê? Peraí, menina. Não tô te achando aqui, não? Peraí. Puri, porá. Vamos lá, eu vou te achar aqui. A Maria Rosiane, cadê a Maria Rosiane? Peraí, achei, peraí. Peraí que eu já acho você. Aqui, achei. Vou colocar a outra, que é você. Fechou, beleza, coloquei. Bom, gente, sejam muito bem-vindos aí, tá? Tá o Tonhão aqui, tá a Bia aqui da região 74, alguma coisa aqui, a Cristiane, a Fran tá por aqui já, a Lela, a Valdirene, o Caco, a pastora Gláucia, nossa coordenadora estadual, a Vilma está aqui, né? O Marquinho, a Luciângela, o Souza, a Luciana, a Jane, a Márcia, Thaís, Gisele, a tia Fran, Bruna, Silvério, Marcele, Cleuma, Márcia Zanata, Márcia, Alessandra, Elisângela, Kátia, Alessandra, e bora lá. E aí é por aí, a Gleide, André Brito, Giovan, Beth Dias, Anselmo. Então, a gente vai começar aqui, tá bom? E eu vou passar logo para a Fran, para a gente não perder essa oportunidade de tempo, tá bom? Então, eu já estou abrindo aqui para a Fran, e a Fran vai pegar e conduzir aqui para a gente. Então, com você aí, Fran, pode abrir o seu áudio e ficar à vontade, tá bom? Fica à vontade. Obrigada. Boa noite, paz seja com todos. Amém? Bem. Vamos lá para mais uma etapa. Logo de início, eu já queria passar um vídeo para vocês. Fran, retoma um pouquinho, um pouquinho da semana passada, que pode ser que tenha gente aqui que não pegou. Então, faz um resumão, né? Que de repente tem pessoas aí que não pegou a semana passada, tá bom? Tá bom. Então, semana passada, nós iniciamos um bate-papo, né? Mas meu, não teve bate-papo, teve só fala minha, né? Desembestada aí para falar sem parar. Obrigada a todos que estavam e ficaram aí até o final. Mas nós começamos a falar um pouquinho sobre libertação, né? O que é libertação, sobre esses processos na nossa vida, principalmente na nossa caminhada cristã, que nós precisamos caminhar em libertação constantemente. Que esse processo, ele inicia a partir do momento que a gente aceita Jesus. E não é o contrário, né? Eu aceito Jesus e como diz aquele versículo, né, que foi citado semana passada, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Sim, isso se trata da parte do Senhor, aonde ele não traz condenação sobre nós. Mas tudo aquilo que nós nos envolvemos, tudo aquilo que nós fizemos, nós precisamos resolver, né? Tudo aquilo que nós plantamos e a colheita vem, a cobrança vem, nós precisamos dar conta disso. E é sobre isso que nós estávamos falando na semana passada, sobre a atuação maligna na nossa vida, ainda sob influência, sobre não viver uma vida na plenitude de Deus, na presença de Deus, aonde há portas abertas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e essas portas é que dão liberdade e legalidade para Satanás boicotar os processos de Deus na nossa vida, boicotar a plenitude e todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós, e que nós não conseguimos viver, e que nós não conseguimos tomar posse, ainda em algumas áreas vivendo vida de pecado, de miséria, de insatisfação, porque nós estamos sofrendo ali um forte ataque ou ação demoníaca e nós não sabemos. Porque nós achamos ou pensamos que aceitamos a Jesus e está tudo bem. E não está tudo bem. A gente precisa resolver algumas questões. E essas questões, elas podem ser questões nossas, do nosso passado, da nossa infância, como também podem ser questões dos nossos antepassados. Porque nós precisamos resolver questões, sim,
dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que são as chamadas heranças espirituais, que a gente traz com a gente. Assim como nós temos a herança física, assim como nós temos uma carga genética, né, que nos dá a semelhança dos nossos pais e dos nossos avós, nós também temos uma carga genética espiritual. A Bíblia fala sobre espíritos familiares, que são espíritos que já operam naquela família por gerações e gerações. E alguém precisa se levantar e fechar essa porta. E aí nós falamos também sobre a autoridade que há no nome de Jesus e que Deus nos deu essa autoridade. E é por meio dessa autoridade que nós fechamos essas portas na nossa vida. Nós não podemos esperar que alguém venha e feche essa porta para nós. Nós mesmos precisamos fechá-las. Nós mesmos precisamos conhecer as portas abertas que foram abertas na nossa vida e na nossa família. E nós precisamos fechar, né? Não depender, não esperar do outro. Então, semana passada nós começamos a falar basicamente disso. Eu trouxe também algumas experiências que eu passei, que eu vivi nesse processo de libertação com a minha família. E hoje nós voltamos para a gente falar um pouquinho agora, mais aprofundado, dessa autolibertação, né? Para a gente olhar para nós mesmos. Antes da gente pensar no nosso próximo, antes da gente pensar naqueles que necessitam da libertação, da salvação, nós precisamos também pensar em nós, na nossa libertação e conservar a nossa salvação para que a gente não perca. A gente também precisa parar e nos sondar e nos visitar, né, de vez em quando, para que a gente possa cuidar de nós e daqueles que o Senhor nos der, daquele que o Senhor vai trazer para nós. Então, eu acho que é basicamente isso, né, pastora? Mais ou menos uma pincelada aí. Eu queria trazer um vídeo, porque eu acho que ele é pertinente, né? Fala de uma situação aí de um lar cristão e de pessoas de ministério, que são atuantes dentro da igreja. Porque nós precisamos ter esse olhar aberto para a batalha espiritual. É o que nós falávamos semana passada. A gente não pode viver uma vida apenas de adoração, que não é errado, gente. Não é errado adorar a Deus, pelo amor de Deus. A gente não pode viver uma vida de adoração apenas, né? E de petições para Deus e não ter esse olhar, essa postura também da guerra, de se levantar e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Há um momento ali que nós vamos nos prostrar e nós vamos nos adorar, mas há um momento que o Senhor vai exigir de nós que nós nos levantemos para a batalha. E é sobre isso que nós vamos falando. O quanto nós temos nos levantado para batalhar. E aí, Rose, você solta o vídeo aí pra gente, por favor? Só estou um pouco preocupada com o tempo. De boa, vai de boa, filha. Esquenta não. Tá. Se Jesus voltar, a gente conclui no céu. Fica de boa. Amém. Vamos passar a mensagem. Esquenta não. Agora, se tiver som, a gente agradece, Rosiane. Tadinha da Rose. Ai, ai. Só não está chegando aqui o som. Ô, Rose, enquanto você vai ajustando aí, eu posso continuar falando? O que você acha? Está ouvindo o som? Não, amor, não está saindo o som, não, Rose. O som do vídeo não está chegando. Vai falando aí, Fran. Na hora que entrar o som, a gente... Aí separa. Fica de olho aí, Rose. Mas Rose, se a Fran estiver falando, é porque o som não está chegando. Mas vamos aproveitando o tempo aqui. Pode falar, Fran. Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, nós precisamos nos analisar e a gente precisa perguntar para nós mesmos. O que o Senhor vai ver quando Ele me sondar? Ou o que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Ou que a minha família está vendo
que as pessoas ao meu redor estão vendo e eu não estou vendo. Nós precisamos despertar, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Porque Deus, ele não vai fazer aquilo que é para mim e para você fazer. Como eu disse, aquilo que precisava ser feito, o Senhor já fez. Agora cabe a nós fazer a nossa parte. Então, nesse processo de libertação, a gente não pede para Deus mandar embora. Dele, a tia da EBD falou para mim assim, conversa com ele. Peraí, dá pausa aí, Rose. Peraí, ele estava falando. Agora conclui, Fran, e agora ela solta. Ótimo. Então, nesse processo de libertação, de autolibertação, amados, a gente não pode orar para Deus pedindo para que Ele mande embora, né, os demônios das nossas vidas, os espíritos malignos das nossas vidas. Nós precisamos mandar embora. Somos nós mesmos que já estamos revestidos da autoridade. E se você não está, tome posse da autoridade que há no nome de Jesus. Se levante e você mesmo mande embora. Não fique pedindo para Deus fazer aquilo que já está feito. Não fique pedindo para Deus algo que já está consumado. Se levante. Tome essa postura, se revista dessa postura, se revista das armaduras de Deus e se posicione para essa batalha. Amém? Pode soltar aí, Rose. Sozinho. E eu respondi para ela. E aí a professora dele, a tia da EBD, falou para mim assim, conversa com ele porque ele estava falando sozinho. E eu respondi para ela. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. E eu falei, homem da capa preta? Ele é. O que ele disse para você? Ele estava lá embaixo, lá em cima na escada e eu lá embaixo. Ele estava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Com 7 anos de idade. E eu falei para ele assim, mas você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aqui aonde? Aqui em casa. Aqui em casa? Como assim? Aqui em casa. Ele vai para a igreja com a gente. Ele senta no carro com a gente. Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair. E onde que a mãe dele estava que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros. E eu falei, você não tem medo nele? Não, ele brinca comigo. A gente brinca de carrinho, a gente brinca de um monte de coisa. E aí, eu morava no 3º andar. E você já teve assim, o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caiu no 3º andar. E eu sempre achei que era literalmente cair no 3º andar, porque eu moro no 3º andar. E eu vivia com a minha casa trancada. Para não dar brecha para o Vitor cair. E o Senhor já estava me alertando no mundo espiritual. Quando ele me falou que ele tinha esse amigo que brincava com ele e convivia com a gente dentro de casa, é muito sério o que eu vou falar com você agora. Eu comecei a adaptar a minha casa para o diabo. Sim, sabe como? Eu peguei todas as facas, peguei todas as tesouras e qualquer coisa que porventura poderia usar para matar alguém, coloquei embaixo do meu travesseiro. Eu adaptei, não adaptei? Porque eu tinha medo dele pegar uma chave e ir embora de casa, porque o diabo mandava. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa, porque o diabo mandava. Se ele era amigo imaginário. E eu fiquei 2 noites sem dormir. Com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardone, aquelas coisas todas. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E fiquei 2 dias sem dormir. E ficava assim, meu Deus, como é que pode? O diabo está na minha casa. Gente, olha que ignorância espiritual. Ai, o diabo está na minha casa. E agora? Ele está vendo o diabo aqui. E agora toma uma atitude. Falei, opa, peraí. A casa é minha. Quem me deu foi Deus. Eu não convidei ele para vir para cá. Então agora ele vai sair. Vou expulsar ele daqui agora. E deixei ele sem casa. Falei, como é que é? Comecei a orar. E sentei o Vitor, chamei o Vitor.
Ah, e um detalhe. Em casa, quando ele aprontava que eu batia nele, ele gritava assim, para de rir de mim, para de rir de mim. Tava eu, Vitória e Vitor. Se eu bati no Vitor, quem riu dele? Claro que era a Vitória. Eu, você e toda a torcida do Flamengo ia achar que era a Vitória. E eu ia lá e batia na Vitória também. E ela ficava assim, eu nem fiz nada. E sabe o que eu falava para minha filha? Você é muito cínica. Eu viro as costas e você ri dele. E eu lembro que o meu pastor falava assim, ô Flávia, não faz isso com a Vitória, não, ela é tão boazinha. Você não conhece. Ela é cínica. Eu falava isso da minha filha. Até que um dia eu estava lavando vasilha, e do mesmo jeito que eu fui ignorante espiritualmente com os meus filhos, tem muita tia de departamento infantil que é. O seu filho derruba um copo d'água, você vai lá e grita com ele e fala, vai limpar, não sou sua empregada não. E quando vai o filho de uma irmãzinha, não tem problema não, eu limpo. Por que a gente é mais agradável com os filhos dos outros que com os nossos? Aí, às vezes, o filho vai lá, ai, que linda minha mãe tirando foto, sorrindo para as crianças. Sabe em casa como é que é? Eu tive uma criança que perguntou se podia morar na igreja. Porque lá o papai é tão bonzinho. E aí eu estava lavando vasilha, Vitória fazendo dever do meu lado, na mesa. E eu tinha brigado com o Vitor, não me lembro por quê, porque era muito comum, gente. O Vitor aprontava demais. O Vitor uma vez colocou 6 bolos de chocolate dentro do aquário, porque o peixe estava com fome. O Vitor colocou um pedaço de pano no coelho, jogou o coelho para cima e disse, coelho voador! Era nesse nível. Uma vez ele fez uma corrente, porque a médica falou assim, compra um bichinho, um animalzinho de estimação para ele, que vai acalmar ele. Tudo que a médica mandava fazer, eu fazia. Compra. Aí eu comprei uma caixa de clips. E ele fez uma coleira de clips. Não me pergunte em que momento que ele fez isso, porque eu não vi. Fomos passear, voltamos. Quando voltamos, cadê Teobaldo, o nome do coelho? Cadê o Teobaldo? Pega o Teobaldo. Quando ele pegou o Teobaldo com os 2 olhos para fora. Igual de desenho animado. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Com os 2 desenhos para fora. Aí ele falou assim, mãe, eu acho que o Teobaldo está passando mal. Quando eu olhei o Teobaldo com os olhos para fora, eu falei, ai meu Deus, o coelho está morrendo, toma, joguei pro meu marido, toma, salva o coelho. Quando a gente olhou, ele fez uma corrente de clipes com o coelho. Aí o coelho tentou pegar a corrente, e aí ficou com a boca aberta, com a corrente aqui. Automaticamente não conseguiu respirar. O que aconteceu com os olhinhos dele? E aí o Vitor, quando eu sentei com ele em casa, eu falei com ele assim, meu filho, presta atenção, o diabo ele não é amigo de ninguém. Eu sentei ele na minha frente, eu lembro que ele estava no sofá e eu no banquinho. E eu falei para ele assim, presta atenção. Primeiro eu fiz a oração lá em casa, né? E falei com ele assim, o diabo não é amigo de ninguém. Ele, eu sei, mãe. Só que ele falava, eu sei, eu estava de frente para ele, em vez dele olhar no meu olho, ele olhava para cá. Como se tivesse alguém aqui atrás de mim. Aí o meu filho, presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém, o Jesus é nosso amigo. Ele, eu sei, mãe, eu olhava para cá. E na hora o Senhor me deu uma sabedoria que eu falei para ele assim, escuta aqui, se ele estiver dizendo para você que eu estou mentindo, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito no meu pescoço. Aí eu virei para trás e falei assim, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Do jeito que ele estava sentado, ele, ali mãe, ali mãe. Eu comecei a orar na minha casa e ele começou a ver o demônio correr dentro da minha casa. E eu expulsando, teve uma hora que eu abri a porta e falei, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele saiu, mãe, ele saiu da nossa casa. Uma criança de 7 anos vibrando porque ele viu o demônio sair da minha casa. Falei, vai sair e não vai voltar, nós vamos agora orar por todas as portas. E comecei a entrar numa batalha espiritual dentro da minha casa. E quando eu fui procurar o meu marido para contar, o Vitor não dormia no quarto dele. Quantas vezes eu dormi com o Vitor chorando no quarto? E o meu marido ficava assim, ô Flávio, deixa ele vir dormir comigo. Não, ele vai dormir lá, porque ele quer atrapalhar o nosso casamento. O Vitor corre na igreja para atrapalhar o meu ministério. E é isso que eu estou dizendo para vocês, o egoísmo. Meu. Eu tenho vida espiritual. Eu posso ser usada. Criança, não. E eu trabalhava muito tempo no Ministério Infantil.
E aí eu peguei e falei com ele assim, ele voltou, ele saiu e não vai voltar. E aí eu fiz uma oração com ele ali, uma oração que eu deveria ter feito há muito tempo e não fiz. Eu convidei Jesus para morar na minha casa. E como eles eram muito pequenos, eu tratei Jesus como se fosse o morador da casa. Eu arrumava a mesa de comida para a gente almoçar, jantar. Eu colocava um prato a mais. Ali era o lugar de Jesus. A gente ia para o carro para ir para a igreja, eu levava uma almofadinha embaixo do braço. Para que essa almofada? Para Jesus sentar. E eu entrava no carro, colocava a almofada no meio. E entrava, vamos para a igreja, entra Vitor, entra Vitória, entra Jesus, seja bem-vindo. E colocava a almofada de Jesus ali no lugar, no meio. E eu lembro que quando a Vitória chegava para o meio assim, o Vitor ficava assim, ô mãe, a Vitória está sentando no lugar de Jesus. Eu, Vitória, senta no seu lugar, deixa Jesus quieto, Vitória. Eu coloquei Jesus para ser realmente o morador da minha casa. E foi a melhor atitude que eu fiz na minha vida. Porque verdadeiramente, até o ambiente da minha casa mudou. Às vezes a gente convive dentro da nossa casa e a gente percebe as paredes sujas, mas não é uma sujeira de rabisco de criança, é uma sujeira espiritual. E a minha casa tinha isso. Sabe aquela casa que você limpa, faxina e você não vê beleza na casa, você não vê limpeza na casa? A minha casa era assim. Eu podia comprar os móveis mais bonitos, mas não ficava bonito na minha casa. Não era porque a casa era velha, não estou falando disso. Estou falando da camada espiritual do lar. E aí nós temos que cantar todos os dias na nossa casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de... Chico, o que aconteceu? Acabou mesmo, não? Esse era o fim? Eu acho que era o fim. Se não era, está bem próximo ali do fim já. Não há problema, então. Então, bora lá. Vamos dar continuidade. Se a Rose tiver caído aí, se levante. Se levante, vamos seguir. Mas o principal, a mensagem principal foi passada, né? Nós estamos falando justamente disso, de famílias cristãs, né? De portas que a gente não percebe, de situações dentro da nossa casa que a gente torna comum ou que a gente enxerga como comum, né? Como a gente comentou na semana passada, não é comum uma casa de discórdia, uma casa de confusão, uma casa de palavrões, como a pastora falou, não é comum. Desrespeito, desonra, não é comum, não é natural, não é essa uma dinâmica, característica de uma dinâmica de um lar aonde habita Jesus. Talvez nós estamos exatamente precisando fazer o que essa irmã fez aí, chamar Jesus para morar, literalmente, isso precisa fazer parte. Semana passada a gente falou dessa questão da fé, de atos proféticos, de atos simbólicos. Foi o que ela fez. Tanto para as crianças dela, que eram pequenas, que precisavam entender essa linguagem, mas para ela também, para reforçar a fé dela, para ela se lembrar de todos os dias chamar Jesus para morar na casa dela e para ela compreender e, ao mesmo tempo, fechar a porta para Satanás, porque uma vez que a gente está trazendo Jesus para dentro da nossa casa, tem situações que não condiz, que Jesus não deveria estar vendo na nossa casa. Tem situações que a gente precisa realmente chamar Jesus, senta aqui à mesa, e aí, dependendo do assunto que está sendo tratado ali na sua mesa, o fato de você chamar Jesus para aquele momento vai te ajudar a recordar, ou pelo menos eu acho que Jesus não está se agradando dessa conversa, né? Dentro disso, depois a gente volta para isso, mas é muito importante, até mesmo porque quantas coisas as nossas crianças têm vivido, quantas influências as nossas crianças têm sofrido, né? As crianças, elas são resultado, né? As crianças, por si só, elas não são, como eu posso explicar,
por si só, as crianças não são problemáticas, né? A criança, ela nasce aquele bebezinho e ela vai aprendendo, ela vai adquirindo comportamentos por conta do ambiente que ela vive ou por conta da influência espiritual. Aí no vídeo a moça falava que o filho dela não parava, que o filho dela era impossível, porque o filho dela aprontava. Quem que era o amigo do filho dela? Um espírito de capa preta? Espírito de capa preta é um espírito de morte. E ele aprontava todas. O menino tinha as características que o demônio tinha. O menino falou, ele passa por debaixo das cadeiras na igreja, ele sobe, ele desce. E o menino era tão peralta quanto o espírito que o menino via e que acompanhava. Agora, aonde nós estamos como família, no brincar dos nossos filhos, né? Que papel a gente exerce nesse momento do brincar? E aí, a gente vê a característica aí de um abandono na vida dessa criança, e quem adota essa criança aí? Um espírito maligno, um espírito de morte, porque provavelmente ela não tinha tantos momentos assim ali com a sua família, né? Mas, enfim, voltando para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da autolibertação, muitas áreas da nossa vida, elas podem ser retidas e é por atuação maligna. A Bíblia fala sobre Daniel que ele jejuou 21 dias buscando uma resposta de Deus. E aí, no 21º dia, o anjo vem trazendo a resposta para Daniel, mas ele fala, desde o primeiro dia, o Senhor já ouviu a sua oração. Porém, o príncipe da Pérsia, e aí a Bíblia dá a entender que se trata de um espírito das trevas, esse príncipe da Pérsia, ele retém a resposta de Daniel, que Daniel vem jejuando e buscando, até que Deus envia o anjo ali, Miguel, para interferir, entrar junto na batalha, e a resposta chega até Daniel. Então, a nossa vida espiritual, até a unção, os dons, o batismo do Espírito Santo, tudo que está relacionado à nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, tem coisas que a gente pode não ter vivido ainda, porque existe aqui uma nuvem ou existe uma interferência. E o Senhor querendo nos liberar, mas pode acontecer de existir uma interferência aí, maligna, onde nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar para que o céu se abra sobre nós, sobre a nossa cabeça, para que os anjos venham. Toda palavra, toda passagem bíblica, a gente precisa olhar a Bíblia com esses olhos. Se aconteceu com ele, a palavra é para ele, a palavra é para mim. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Foi liberado um anjo para poder batalhar e a resposta chegar até Daniel. Então, peraí, vou jejuar e vou orar e que os anjos do Senhor sejam liberados, porque se a resposta de Deus estiver sendo retida, em nome de Jesus, que o Senhor envie anjos para que a resposta seja liberada. Essas são as chaves que o Senhor nos dá através da palavra. A Bíblia fala que Pedro, ele foi preso, ele estava lá na prisão, a igreja orando por ele, Deus enviou um anjo para libertar Pedro da cadeia, da prisão. A Bíblia fala, dará ordens aos anjos ao teu favor. Nós temos os anjos ao nosso favor. Então, peraí, vou orar também e vou pedir, Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos, libera os teus anjos, Senhor, em nome de Jesus, para quebrar os grilhões, para quebrar as correntes, em nome de Jesus. Nós temos uma região aí, uma legião celestial em Deus, um exército em Deus, prontos para guerrear ao nosso favor. Mas cadê aqueles que oram pela guerra? Cadê aqueles que oram pela batalha? Cadê aqueles que se levantam para lutar? Em nome de Jesus, esse também é o nosso papel. E aí, voltando para essa questão, nós precisamos buscar, nós precisamos estar sempre escavando, buscando, né? A palavra fala que a obra de Jesus, ela vai se aperfeiçoar na nossa vida até a vinda de Jesus, até aquele grande dia. Então, não há ninguém pronto, não há ninguém perfeito, não há ninguém santo,
não existe essa postura. O que existe é uma igreja que se posiciona e que busca cura, que busca libertação, que busca restauração. Mas essa posição, essa postura, ela é uma postura em pé. Mas antes disso, ela parte de um princípio, de uma postura de joelhos. Por quê? A Bíblia fala no livro de Jeremias, né? É muito bonita essa passagem de Jeremias 18, que ele fala para Jeremias: desce, vá até a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. E esse processo, né, do barro, do oleiro, esse processo que o oleiro trabalha no barro, de quebrar, de desfazer, de moldar, e de refazer, e se não tá bom, quebra de novo e emoldura de novo. Esse processo ele inicia quando o profeta decide descer e ir até a casa do oleiro. Então, primeiro a gente precisa, nesse processo, descer. E esse descer é esse se humilhar, é esse se desvencilhar, né? A gente abrir, se desarmar, né? Sair dessa posição do correto, do certo, e se colocar numa posição vulnerável nas mãos do Senhor, para Ele nos mostrar aonde Satanás tem operado, aonde têm sido as nossas falhas, aonde nós precisamos nos posicionar, aonde nós precisamos de libertação, aonde nós precisamos de cura, de restauração. Nós precisamos nos colocar primeiro nessa postura, né, de vaso, né? Como que nós vamos renunciar a algo que a gente não acredita? Como nós vamos renunciar a algo que a gente não enxerga, né? Então, a gente precisa sair dessa posição do correto, do politicamente correto, essa posição da razão. E aí, dentro disso, Satanás ele só opera onde tem portas abertas na nossa vida. E Satanás, ele é intruso, ele é entrão, e se a porta estiver aberta, ele vai entrar e sair em qualquer momento, quando ele achar que deve. E aí não adianta a gente mandar embora, expulsar, sem fechar a porta que foi aberta para ele. Porque corre-se o risco dele voltar. Se a porta estiver aberta, com certeza ele vai voltar. Se existe uma legalidade, se existe uma brecha, ele vai entrar e sair, você vai mandar embora, e ele vai voltar. E aí é um processo difícil, porque às vezes você vai, pede ajuda para alguém, pede ajuda para o irmão da igreja, o irmão ora, se mata, e aí? Mas você não quer fechar a sua porta. E as pessoas se desgastam, por isso que nós falamos semana passada. Somos nós que mandamos embora os demônios das nossas vidas. Somos nós que mandamos embora os espíritos malignos, porque se ele está ali, é porque nós cultivamos. E é literalmente isso, é cultivar. Por que cultivar? Porque quando você está numa situação onde você precisa falar algo e você retém, ou você fala uma parte e você retém a outra, a parte que você está retendo é a parte onde o demônio está escondido. E quando você retém, você está cultivando um espírito maligno aí na sua vida. Seja o espírito do roubo, da mentira, do engano, a parte aonde você retém, aquilo que você não confessa, é um demônio que vai sendo alimentado. E ele vai se tornando cada vez mais forte. Hoje eu gostaria de falar alguns sintomas, né? Sintomas de que há porta aberta nas nossas vidas. Esses sintomas não significa exatamente que são espíritos malignos, tá? Nem tudo é espírito maligno, nem tudo é demônio. Mas nós precisamos buscar o discernimento em Deus, nós precisamos buscar estratégias em Deus, e como foi falado semana passada, para todos os efeitos, primeiramente ore. Primeiramente ore. Depois a gente busca qual é a causa, o motivo, a razão, a circunstância. Vou dar um exemplo aqui
da tristeza. Tristeza, por exemplo, ela pode ser por conta de uma situação. Não significa que você está sob influência de um espírito maligno, não significa que tem uma porta aberta na sua vida. Lembrando que as portas abertas são pecados. Mas você pode estar vivendo uma tristeza e é algo natural, momentâneo, que vai passar, é passageiro. Passou a situação, passou o tempo ali da tristeza normal, acabou. A tristeza, quando ela persiste, ela também pode ter causas hormonais. Às vezes você está passando por uma disfunção hormonal e aí você tem uma tristeza que você não sabe de onde que está ali persistindo e pode ser uma questão orgânica, que você procura um médico, você faz ali um tratamento ou uma reposição de hormônios ou vê o que está aí disfuncional no seu organismo e você daqui a pouco está tudo bem. E pode acontecer também de uma tristeza por uma atuação maligna, por uma influência maligna, por um espírito específico que opera trazendo tristeza e você pode estar ali sobre essa influência. E aí sim, isso é proveniente de uma porta que foi aberta na sua vida, por você mesmo, ou que vem desde os seus antepassados. Ah, tá, na minha família tem casos de depressão. Ah, mas minha avó, minha bisavó, minhas primas, minha tia. Entendeu? Então, todos esses sintomas que eu vou trazer agora, você vai, escuta, se analisa, como diz a palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e busca no Senhor. Se de repente surgir um desses sintomas aí, você identificar em você, busca a causa, se é realmente espiritual, se é algo maligno, ou se é algo circunstancial, tá? Então, eu vou falar alguns sintomas, vou ler um pouquinho, mas assim, áreas relacionadas à nossa emoção. Ressentimento, se você é muito ressentido com uma situação ou com uma pessoa, isso são sintomas de que existe uma porta aí, foi aberta uma porta, essa porta não se fechou, e esse espírito pode estar operando e se nutrindo por conta do seu ressentimento. Amargura, raiva, ódio, rancor, falta de perdão, rejeição, solidão, desespero, autopiedade, problemas com autoridade, qualquer tipo de autoridade, e depressão. Deixa eu falar um pouquinho da falta de perdão. Tem uma passagem em Mateus 18, falar só do versículo 34. Nessa passagem fala do servo, que ele foi perdoado pelo seu senhor, e aí, quando ele estava voltando, ele encontrou o seu conservo, que também lhe devia, e ele não perdoou. E aí, o senhor desse homem soube, né, que ele não perdoou o seu conservo, e, poxa vida, eu perdoei ele, e ele não perdoou o próximo. Então, chama ele aqui de volta, e tudo que ele me devia, a dívida agora não está mais perdoada, e além disso, ele vai ser preso, né? E aí, nessa parábola, fala que ele foi entregue aos verdugos. Verdugos, eles são espíritos atormentadores, que atormentam pessoas que não liberam perdão. A Bíblia fala que nós devemos perdoar o próximo como o Senhor nos perdoou. O perdão, ele é uma condição. Você quer ser perdoado pelo Senhor. Quem não quer ser perdoado pelo Senhor? Mas a gente não quer perdoar o outro. A gente não quer deixar o outro ir. A gente quer que o outro sofra assim como ele nos fez sofrer. E ali você não consegue liberar o perdão, por quê? Porque provavelmente você está vivendo sob influência de verdugos, sobre espíritos atormentadores. E eles vão te influenciar para você não perdoar. E quanto mais alimentado eles são, mais influência eles exercem sobre a sua vida, sobre a sua história.
E aí, conforme você não libera perdão, conforme você não deixa o outro ir, o outro tá vivendo a vida dele, já não sabe nem o que te fez, nem sabe que te feriu, e você tá ali sendo atormentado, sofrendo, isso já pode gerar até enfermidades na sua vida, tudo porque você não quer perdoar, não quer deixar a pessoa ir. Mas quando você vai por culto, você quer ser justiçado, né? Nós queremos o perdão do Senhor, nós queremos ser cheio do Espírito Santo, nós queremos viver tudo que Deus tem para nós. Mas a gente impede que o outro viva, a gente não quer que o outro viva. Sendo que Jesus morreu na cruz pelo outro também, né? E aí, voltando. Traumas de infância são situações que podem abrir portas para Satanás. Solidão, medo, síndrome do pânico, ataques, qualquer que seja, de vergonha, de nervo, estresse, rejeição, divórcios dos pais pode ser um trauma, seu próprio divórcio, se de repente existe alguém com esse histórico, isso pode ter gerado um trauma dentro de você. Envolvimentos com seitas e religiões, né? Horóscopo, pessoas que se convertem e vêm para Jesus, mas sempre consulta ali o horóscopo, astronomia, astrologia, numerologia, todas essas questões aí, leitura de mão, né? Nós servimos ao Senhor, nós temos a palavra de Deus, mas a gente vai buscar nesses lugares e nessas pessoas uma resposta para a nossa vida, sendo que todas as respostas que nós precisamos estão na palavra de Deus. Enfim, todo tipo de envolvimento com seitas e religiões, vícios, droga, glutonaria, que também pode ser um vício, jogos de azar, ansiedade, perversão sexual, todo tipo de perversão sexual. Tem o vício em pornografia. Tudo isso é ação maligna, influência maligna, tudo que envolve um vício que te prende a algo. O Senhor, ele nos chamou para viver uma vida em abundância e em liberdade. Tudo aquilo que nos aprisiona é influência maligna, é por influência de demônios. Rancor, fofoca, justiça própria, remorso, tristeza, como foi falado, inveja, ciúmes, falência, pobreza, miséria. Existe uma diferença, né, entre pobreza, riqueza e prosperidade. Quando a gente fala da pobreza, é dessa questão da miséria, de viver uma vida miserável. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Isso não condiz com as verdades de Deus para a nossa vida, para uma vida de miséria. Palavras negativas, palavras de maldição, né? Que nós mesmos proferimos com a nossa boca, maldição sobre nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos outros, sobre a vida dos nossos filhos. E entre outras coisas mais. Tem bastante coisa aqui, é uma lista muito grande, né? Pessoas que argumentam demais, filosofias, discórdia, derrota, descrença, falta de fé, incredulidade. E vai para a igreja, mas é incrédulo naquilo que está sendo ministrado no altar. Críticas, julgamento, tudo isso é influência maligna, assim, total. Nós estamos ali recebendo algo, se alimentando da palavra de Deus e nós estamos criticando aquilo que o Senhor está liberando. Nós estamos julgando, estamos na casa do Senhor, ao invés de estar numa postura de dar a Ele, devolver para Ele tudo aquilo que Ele tem nos dado, em louvor, em ação de graças, em adoração, nós estamos ali reparando, olhando, julgando o outro, julgando quem está do nosso lado, julgando quem postou, quem não postou,
quem fez a roupa do irmão e a gente está ali, julgando, criticando e ainda compartilhando. Totalmente atuação maligna. E quantas pessoas caem nessa mentira de Satanás? Quantas e quantas pessoas caem? Quantas e quantas pessoas deixam de estar em comunhão com a igreja, com o corpo? Porque nós estamos ali fazendo um papel de juiz, né? De não posso ser injustiçado, então eu mesmo vou julgar a minha própria causa e, amados, nós fomos plantados, o Senhor te chamou num lugar, o Senhor te plantou naquele lugar. É porque aquilo que Ele tem para a sua vida está ali. A fonte dele sobre a sua vida jorra naquele lugar. Então, que a gente tenha humildade e uma postura mesmo de filhos e de servos do Senhor, sabendo que é Ele que julga as nossas causas, é Ele que olha por nós, é Ele que limpa a nossa visão deturpada. Filho de Davi, ele tinha um discurso lindo, ele parecia ser tão certo, tão justo, que ele levou um povo, ele conseguiu agaranhar um povo para se levantar contra o pai dele, contra o rei. E por outro lado, a gente tem também o exemplo de Davi. Quando Saul tentou matar ele por várias vezes, ele jamais eu vou me levantar contra o ungido do Senhor. Ah, mas não é mais ungido, mas o Senhor já destituiu. Não, ele foi ungido pelo Senhor. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Nós precisamos tomar essa postura, seguir o exemplo de Davi. Nós temos a palavra ao nosso favor. Nós temos os céus ao nosso favor. Nós temos toda essa legião celestial ao nosso favor. Mas nós precisamos nos analisar, nos examinar a nós mesmos, examinar a nossa língua, examinar a nossa postura. Primeiro, nós precisamos nos achegar diante de Deus numa postura de perdão. Nós precisamos chegar diante de Deus numa postura de... A gente não pode ter essa falsa justiça, esse senso de justiça. Se você chega diante do Senhor, certo? Se você já se entende como correto, por que você precisa do Senhor? Jesus, ele fala que ele veio para os doentes. Os sãos, eles não precisam de médico. Se você se entende são, então você não precisa. Mas a libertação, a restauração, a cura é para aqueles que se chegam diante do Senhor e se permite passar por esse processo nas mãos do oleiro. E aí, se porventura você identificou alguma desses sintomas e você percebe que isso grita dentro de você, que ainda é muito forte dentro de você, ou que constantemente você tem aí esses excessos de raiva, de ódio, de fúria e tantas outras coisas, como nós falamos, briga, paranoia, pessoas completamente argumentativas e que julga, e enfim, cansaço demasiado, exaustão demasiado, procrastinação, né? Ah, não vou fazer agora, não vou fazer, obras inacabadas. Se você percebeu alguma dessas coisas, você precisa entrar lá no seu secreto, primeiramente com o Senhor, e colocar tudo isso diante dele. Pedir para que o Espírito Santo te conduza em arrependimento, porque até para nos arrepender nós precisamos do Senhor. Porque nós, por nós mesmos, a gente nem nos arrependeríamos. Então, nós precisamos nos arrepender. O processo dessa autolibertação é a gente se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, porque quando a gente confessa, a gente denuncia. E quando a gente confessa, a gente sente vergonha. E quando a gente sente vergonha, a gente não quer passar por essa vergonha de novo. Então, isso já nos ajuda a não pecar de novo. Quando a gente confessa, a gente está denunciando os demônios que estão operando na nossa vida. A gente está trazendo luz às trevas das nossas vidas.
Então, nesse processo, é muito importante que você tenha alguém, que você viva isso com alguém. Não para que essa pessoa faça aquilo que você tem que fazer, não é isso. Mas tem horas que você vai precisar sentar com alguém e falar das suas mazelas. Confessar os seus pecados. Para isso, sim. E para que essa pessoa ore com você, não por você. A oração é sua. Ela só vai te ajudar em concordância. Ela só vai te ajudar a ligar na terra para ser ligado no céu. Mas o processo é todo seu. A responsabilidade é toda sua. Quem vai mandar embora é você. Todos os espíritos malignos aí que você vem cultivando, ou você, ou da sua família. Após esse processo de arrependimento, a gente precisa liberar perdão, se for necessário. Liberar perdão para o seu pai, liberar perdão para sua mãe, liberar perdão dos envolvidos do seu trauma. Gente, abuso sexual também é uma porta aberta para demônios. Um toque de uma pessoa endemoniada, mal intencionada, isso pode transferir demônios para a vida do outro. E é preciso que haja liberação de perdão. É preciso que haja renúncia. Renuncie tudo aquilo que veio para a sua vida, tudo aquilo que entrou através de práticas malignas. Renuncie. Renuncie orações que você fez para estátuas, para santos que não são santos, o único santo é Jesus. A Bíblia fala sobre uma maldição sobre aqueles que oram para imagens. A Bíblia fala que tornem-se como eles, aqueles que faz para si imagens e esculturas, ou seja, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. A pessoa fica completamente cega, com seu entendimento travado, amarrado. A pessoa se converte, mas não consegue viver essa nova vida. Porque ainda tem essa porta aberta dessas orações que foram feitas e não foram renunciadas. Precisa ser renunciado. Viu, Fran? Eita, Nós vamos continuar nem vi a hora. sexta-feira. Não tem problema não, filha. Quando eu vi... Não, tem problema não. Até por quê? Porque você falando, libertação é seminário, né? A gente não consegue dar conta, né? E por que eu falei que a gente vai continuar? Segura, sexta-feira você volta, né? E a gente vai abrir para pergunta, né? Mas, inclusive, você falando acerca dessas práticas que as pessoas não sabem, e as pessoas, esse vídeo que você havia já me comunicado, a importância desse vídeo, amados, por quê? Porque vejam que ela era líder do ministério com crianças, entendeu? Não era alguém do mundo lá, inocente, não, era alguém que conhecia a palavra. E sabe, tem tantas pessoas que estão perturbadas, né? Elas estão atormentadas. Eu não vou dizer que elas estão endemoniadas, tá entendendo? Mas quem falou que Satanás não perturba? Falando a Fran falando dos verdugos aí, tá? Tem muitos que chegam ao ponto de ser demônio, de endemonizar mesmo, né? Mas ao fato de atormentar, de fazer isso, né? Então tem muita gente, muita. E então eu quero, Fran, que a gente vai encerrar por aqui, por causa que já deu 11 horas, você vai continuar, tá? Porque a gente vai entrar nesse mérito. E outra coisa também, você falou acerca de as pessoas orar para santos, né? A Bíblia fala, eu acho interessante que a Bíblia fala acerca de nós não devemos invocar os mortos. E quando alguém está orando até mesmo para São Paulo, São Pedro, São João, tá? Para Maria, seja quem for, morreu, nós estamos invocando os mortos. Ainda que esse morto seja um bom morto, entendendo? Não importa. Então, não tem que orar para santo nenhum, no aspecto que a pessoa foi santa. Foi sim, né? Mas não é para orar, não pode orar para ninguém que morreu. E quando porque nós oramos para Jesus,
porque ele não está morto. Porque se ele tivesse morto, ele ia ser mais um profeta, ele ia ser um Moisés, ele ia ser um Jeremias, e ninguém está orando para Moisés, Jeremias, ninguém está orando por eles. E eles foram homens de Deus. Então, nós oramos a Jesus porque ele ressuscitou. Essa é a diferença de todos os homens bons que morreram. Ele não só foi um homem bom que morreu, ele foi o Filho de Deus. E a prova que ele é o Filho de Deus é que ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele só era mais um profeta. Ele só era mais um homem bom que passou na Terra. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção do que elas atraem para as suas vidas e as legalidades que elas trazem. E quando traz, não traz só para si, traz para a sua família, traz para filhos, traz para dentro da sua casa. E tem gente que está atormentada, sabe? Perdeu a paz, não consegue. Tá... Por quê? Porque, enfim, nós vamos continuar falando sobre essa questão da libertação. Espalhem para outras pessoas, tá? Porque o conhecimento já ele é autolibertador. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então, o conhecimento da verdade já é uma libertação. E eu tenho certeza que tem muita gente que, a partir do que nós estamos falando, será liberto. Será liberto porque vai orar por si mesmo, vai identificar, vai ungir sua casa, vai mandar embora, vai perguntar para os filhos, vai conseguir identificar, né? Então, enfim, nós vamos aqui encerrar por causa do horário. A gente volta sexta-feira com o tema, né? E aí eu quero que vocês não somente compartilhem, mas também façam perguntas, né? E eu já vi muita gente se manifestando, também compartilhando experiência, e é legal a gente pegar e ouvir. E eu não tenho pressa nenhuma, não tenho pressa nenhuma, entendeu? Imagina, no encontro com Deus a gente fica sexta, sábado, domingo intenso, entendendo? Que a gente fica 50 minutos, né? E 50 minutos a 1 hora, que é a metade do tempo eu falo também, né? Então, então a gente vai continuar, tá bom? Fran, hora para a gente poder encerrar. Gratidão, tá bom? Gratidão mesmo pela sua vida, viu, filha? Deus te abençoe. Pode orar. Obrigada, pastora. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este momento precioso na tua presença, esse momento de aprendizado, esse momento do compartilhar da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família, os nossos amados, os nossos bens. Envia anjos do Senhor, Pai, para guerrear, Senhor, ao nosso favor. Em nome de Jesus, nos ajudar nessa batalha, Senhor. Em nome de Jesus, guardando, Senhor, tudo aquilo que temos, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda e nos ensina a tomar posse das armas espirituais, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, liberta a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos levantar, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor, ajuda-nos a nos posicionar como um exército, Senhor. Em nome de Jesus, não só para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, mas para tomar posse de tudo aquilo que é teu, Senhor, para que a gente possa também libertar aqueles que estão aprisionados, Senhor, para que a gente possa dar vista aos cegos, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente possa, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos, Senhor, guerrear em favor da tua causa e de todo aquele que o Senhor trouxer para nós, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que a seara já está pronta, mas falta ceifeiros. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Levanta-nos, desperta-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, fortaleça-nos, Senhor, dia após dia para a batalha. Em nome de Jesus, fortaleça a vida dos nossos pastores, fortaleça as mãos dos nossos pastores, envie pessoas para estender, para ajudar, para que os braços dos nossos pastores continuem e permaneçam erguidos, Senhor, dos nossos pastores, dos pastores que estão aqui presentes, dos pastores da região, Senhor. Levante pessoas para ajudar, Senhor, a permanecer, que os braços dos nossos pastores permaneçam em pé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos discernimento, visão, Senhor. Enche-nos do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E desde já eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, amores. Bora Deus pro reteté. abençoe aí. Amém. Ai, você foi linda, filha. Deixa Deus te usar. Não esquenta a cabeça com o tempo, não, que
que tempo é tempo e nós temos a eternidade. Vamos nos preparar o máximo que a gente conseguir aqui. Por isso que eu não tenho que ficar pilhando para acabar nada. Acabar o quê? Acabar o quê? A igreja não acaba. Entendendo? O que nós estamos correndo o quê? Quem quiser vem e aprende. Quem não quiser, nem entra. Nós estamos aqui compartilhando, aprendendo, e daqui a gente sai muito melhor, né? E cada um trocando experiência, cada hora um fala, tem hora que é eu que trago a palavra, outra hora pode ser você que está aí do outro lado também. Então, quem quiser, entra. Estamos aqui, aprendendo. Como igreja, para que pressa, tá entendendo? Tem pressa. Nós vamos estar aqui dando continuidade aqui nos assuntos, tá bom? Beijo no coração de vocês. Vão dormir e sexta-feira que vem estamos juntos. Beijo, amores. Obrigado, Fran. Deus abençoe. Obrigado, Rose, por nos ajudar. Beijão. Amém.